queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma live Manhã com Deus. Uma live profética para abençoar a sua vida, seu dia, essa semana, sua família, sua casa. Eu quero começar profetizando que será uma semana onde o Senhor nos envolverá com a sua presença. Eu oro e intercedo para que seja uma semana onde a presença do Senhor vai te envolver. Hoje a presença do Senhor vai envolver a tua casa. Hoje a presença do Senhor vai envolver os seus projetos. Hoje o Senhor vai se fazer presente e real na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, já começa a live assim, profetizando que em nome de Jesus, tudo aquilo que estava sem direcionamento de Deus vai ter direcionamento. Que tudo aquilo que estava sem uma orientação de Deus vai ter orientação. O Senhor vai se fazer presente nos seus dias. O Senhor vai se fazer presente na sua vida. Então que seja uma semana direcionada por Deus. Que seja uma semana de presença de Deus na sua vida. Quando a presença de Deus está conosco, a gente não é enganado. Quando a presença do Senhor está conosco, a gente é orientado. Quando a presença do Senhor está conosco, coisas lindas acontecem. Então, que seja uma semana de presença de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra desde já? A palavra que o Senhor me deu, Gênesis capítulo 4, verso 6. Tudo tranquilo? Certinho. Deus faz perguntas a Caim, primeiro filho de Adão e Eva. Do capítulo 2 para o capítulo 4, há uma diferença muito grande do que se acontece. Se não fizer uma leitura do capítulo 3, a gente não consegue entender como um lugar tão pacífico, um paraíso tão bom, se transforma em algo tão complicado no capítulo 4. O capítulo 3 explica o homem desobedece. Quando eu digo homem, eu digo ser humano. Adão e Eva se deixam levar pela incredulidade, cedendo à tentação e caindo na armadilha de desobedecer a Deus. Logo assim, o pecado entra e a gente começa a ver os desastres que a vida passa a se tornar. É interessante que um senhor, uma vez conversando comigo, disse: Esther, tudo poderia ter sido diferente se, ao ser questionado por Deus, Adão, onde tu estás, ele tivesse agido com sinceridade, não tivesse se escondido, não tivesse sentido medo, tivesse assumido seu erro. E ao responder esse senhor, achei bem interessante a criatividade dele e a nossa vontade de tentar fazer com que os efeitos do pecado sejam amenizados. Ou se a gente pudesse esperar uma tecla reset para que tudo pudesse voltar ao normal. Mas não. Toda a atitude de Adão, seu comportamento, já era consequência do pecado. O medo, a fuga, a negação, a transferência de responsabilidade, tudo isso não tinha como ser evitado. O pecado já estava na raça humana. E então, todo o posicionamento de Adão e Eva era extremamente aceitável a partir daquele momento. E a gente percebe que quando o homem peca contra Deus, ele começa a pecar contra o seu próximo. E o próximo mais próximo, família. E então, automaticamente, a gente já começa a ver um problema entre marido e mulher. Uma transferência pessoal de Adão, ele chega ao ponto de culpar a Deus dessa questão. Primeiro, ele joga essa culpa para Deus e depois para sua esposa, consequentemente. Começamos a ver ali uma possível guerra entre marido e mulher. No capítulo 4, a gente começa a perceber um aprofundamento e, consequentemente, na família. A gente analisa uma narrativa muito conhecida nossa, fratricídio.
todo o livro de Gênesis revela uma verdade imutável da entrada do pecado. E qual é a verdade? Quando o homem peca contra Deus, ele peca contra o seu próximo. Não adianta. A gente percebe uma guerra intensa, uma grande dificuldade no relacionamento entre pessoas, no relacionamento familiar e parental. Como é difícil conviver com o outro, principalmente depois da queda. Estar próximo de pessoas que nos contrariam, que nos enfrentam, que nos insultam, que são como espelhos, revelando para nós as nossas falhas e faltas. E junto com o pecado, a gente passa a ter a nossa percepção transtornada, torcida, e nossos instintos ficam muito suscetíveis. O pecado é isso. É o ser humano sendo guiado por seus instintos. E é justamente nessa parte de instinto que se dá o primeiro homicídio, que na realidade é um fratricídio. Homicídio entre irmãos. Não tinha como começar melhor. Não, o primeiro assassinato não foi entre pessoas desconhecidas, foi entre irmãos. Um irmão mais velho que mata seu irmão mais novo. A história é conhecida, a narrativa é conhecida. Mas uma realidade sempre me abalou. E me abala, e eu tenho estado todo esse mês de janeiro com essa realidade. Por que Deus não avisou Abel? Ora, por que Deus não impediu? Por que Deus não chegou para Abel e o impediu de ir para o campo ou avisou o plano de seu irmão? Não. Na realidade, o interessante é que Deus vai conversar com o assassino. Primeiro perguntas para um possível assassino. Depois ele faz perguntas para um assassino consolidado. Perceba que a conversa de Deus não é com Abel, aquele a quem ele aceita, e a quem ele aceita a oferta, porque ele aceita Abel e a sua oferta. A conversa de Deus é com quem ele rejeita e com quem ele rejeita o culto. E é interessante que a Bíblia não diz que Caim leva do pior. Nada disso. Cada um leva daquilo que trabalha. Caim leva da agricultura. Abel leva do seu pastoreio. Cada um leva daquilo que trabalha. Mas a diferença estava na própria vida. Uma realidade doída e difícil às vezes da gente aceitar. Mas está bem patente aos nossos olhos. Deus, antes de aceitar qualquer culto, olha para a vida de quem está oferecendo o culto. Antes de Deus aceitar qualquer oferta, ele olha para o ofertante. Então ele não aceita Caim e a sua oferta, mas aceita Abel e a sua oferta. Automaticamente se cumpre algo bem interessante, uma frase de um desconhecido que eu li e nunca mais esqueci. E sempre achei interessante. Entre o estímulo e a reação, existe um espaço. Entre o estímulo e a reação, existe um espaço. Qual o estímulo de Caim? A rejeição de Deus. Deus não o aceita. Deus não aceita a sua oferta. Automaticamente, o que existe dentro de Caim vem para fora. Aquilo que parecia estar escondido por trás de um culto bem feito, quando é contrariado, revela o que tem dentro. E isso traz verdades à tona sobre quem nós somos. O grau da nossa ira é medido quando a gente é corrigido. O grau do nosso orgulho é medido quando a gente é contrariado. Quando os resultados não são satisfatórios, a gente se irrita. Resultados insatisfatórios revelam o que existe por trás de algo belo, ou aparente.
aparentemente bela. Deus revela a verdadeira intenção que existia por trás de um simples culto. Como? Rejeitando. Na rejeição, Caim se irrita. Ora, qual o problema de se irritar? Todos nós nos irritamos. E é interessante que a Bíblia, ela é ainda Moisés, ele é bem criterioso ao dizer que ele se enfurece e o seu rosto se transtorna. Isso é bem interessante. Ele se enfurece e o seu rosto demonstra. Porque é isso que acontece. Sempre que a gente se enfurecer, dificilmente o nosso semblante não vai mostrar. Caim se enfurece, se transtorna e o seu rosto demonstra sua fúria, porque foi contrariado por Deus. E ao ser contrariado por Deus, ele está sendo comparado com alguém. Abel está bem ali, como evidência do seu fracasso. Abel é a evidência da falibilidade do culto de Caim. Então, a sua irritação vai sendo cada vez maior e o Senhor resolve perguntar. Perguntas retóricas. Por que você está furioso? Por que você está transtornado? É como se Deus estivesse dizendo para ele, até parece que você não sabe porque eu rejeitei. Até parece que você não sabe por que eu não aceitei. Tu sabe muito bem por quê. Então por que você está transtornado desse jeito? Por que você está tão irado? É interessante que a misericórdia e a graça de Deus vai lá conversar com aquele a quem Deus já tinha rejeitado, não tinha aceitado a oferta. E Deus já estava sabendo dos seus planos maléficos. E é interessante que essa pergunta ficou na minha mente. Por que você está irritado? Repito, e gosto dessa frase, entre o estímulo e a reação existe o espaço. E Deus entra nesse espaço, no espaço da fúria, no espaço do desequilíbrio, no espaço da raiva, no espaço da indignação de ser contrariado, de ser corrigido, dos resultados frustrados, daquilo que não é esperado, dos planos que são destruídos. Deus entra nesse espaço. Esse espaço é muito curto. Se você parar para analisar, quando a gente sente raiva, é muito difícil pensar. Quando a gente é estimulado a sentir raiva, a ficar irritado, geralmente a nossa reação é rápida, porque o espaço é curtíssimo. É uma linha bem fina, bem tênue, que existe entre algo que nos irrita e como a gente reage. Mas o mais interessante é que é nesse espaço onde se encontra o período em que a gente vai pensar e raciocinar o que a gente vai fazer, é que se encontra o resultado do nosso crescimento e da nossa felicidade, ou da nossa infelicidade. E Deus faz uma pergunta, Caim: por que você está irritado? A irritação, na realidade, é um sintoma de um mal, um orgulho ferido, um orgulho machucado, um eu contrariado. E por causa de um eu contrariado, a irritação aparece. Ela é um sintoma, mas ela também pode gerar um resultado pior. Se uma contrariedade me irrita, a irritação pode gerar um problema ainda maior. E como isso acontece? Temos tudo para viver irritado nesse mundo, toda hora. O problema é, se vivemos irritados o tempo inteiro, pecaremos. Tomaremos decisões precipitadas. Há muita coisa que pode ser evitada por nós mesmos. Somos nós que criamos o problema. Somos nós que entramos em grandes confusões pela nossa irritação, pela nossa
raiva incontida, o nosso estresse, a nossa razão, que nos dá direito para agir. Nós estamos sempre esperando resultados satisfatórios. E quando a vida nos traz um resultado ao contrário, a gente se irrita. E quando nos irritamos, alguém sofre a pena. Ao conversarmos com nossos pais, ao lidarmos com um filho, ao termos que trabalhar com alguém insalubre, complicado, ao termos que enfrentar um chefe difícil, ao levantar e ter aquela casa para arrumar, aquela louça para lavar. Os mesmos problemas diários, ao ter que falar a mesma coisa 1000 vezes e explicar o que está na cara. Parece que às vezes a gente tem que desenhar para as pessoas nos entenderem. E então a gente vai perdendo o tato. Vamos perdendo a gentileza, a graça, a calma, a tranquilidade. E aos poucos podemos matar pessoas e relacionamentos. Palavras ditas pesadas, de forma sem educação, porque afinal de contas eu tenho um problema comigo mesma, mas eu estou colocando a culpa em alguém, transferindo a responsabilidade dos meus problemas. E é interessante que aqui o grau se torna ainda pior. Se Adão transfere a responsabilidade pessoal, Caim mais à frente, nem isso faz. A transferência dele é moral. A negação dele é moral. É como se ele dissesse, o importante é me satisfazer. Que irmão? Irmão da onde? Sou eu. Tenho que pensar em mim. Sou eu. Nem que para isso tenha que viver sozinho, para evitar a perturbação. Antes só do que mal acompanhado. A ideia ali é justamente essa. Que irmão? Não considero como nada. O egoísmo ferido gera uma irritação que se transforma em uma inveja, que consequentemente vai gerar morte. Vai gerar morte. Esse é um dos nossos grandes problemas. A nossa irritação. Esses dias, conversando com alguém, eu percebi exatamente isso. Como aquela pessoa estava extremamente irritada, transtornada, com muita raiva. E ao sentir raiva, ela falou para mim, falei mesmo. Fiz e fiz mesmo. E ao final do dia, a mesma que estava tão certa de si estava chorando, pensando, o que foi que eu fiz? Instinto. O Senhor diz a Caim, domina, segura. Porque ao pensar que está matando alguém, você está se prejudicando. O apóstolo Paulo dá a receita para isso, ele diz, o amor não se irrita. E aí eu pensei, meu Deus, eu vivo irritada. E aquela palavra veio tão forte. O que é irritação? Senão a resposta a uma contrariedade. Nos irritamos porque nos sentimos contrariados. Quando eu falo para o meu filho, não deixa a toalha molhada em cima da cama. E ele deixa. A minha irritação é que ele está me contrariando. Contrariando o que eu já falei para ele não fazer. E ao me contrariar, eu me irrito. E ao me irritar, eu me precipito. E ao me precipitar, eu gero frutos de irritações. Sabe, no final do dia, quando você olha para trás e percebe quanta besteira eu fiz, você está sendo movido pelo seu próprio instinto. Resultado do pecado. Analise, pense. Você pode ser o maior prejudicado nessa história. É só uma questão de fechar a boca.
ficar quieto. Pensar, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza do que você está fazendo? E perceba bem, nem sempre é aquilo que a gente fala, às vezes é aquilo que a gente cala. Certo dia, conversando com uma moça, ela disse, eu me calei, eu me silenciei, mas é um silêncio magoado. É um abafo e não um silêncio. Nem sempre quem silencia, silencia. Às vezes só abafa. E quem abafa muito gera mágoa. E quem abafa gera mágoa. Um dia explode. Por isso que às vezes a gente vê pessoas tão tranquilas explodindo. Para silenciar é preciso fazer algo antes. Amar. Ame, disse Santo Agostinho. E faz o que queres. Não adianta não amar e fazer algo. Ame primeiro, antes de tomar qualquer decisão. Perceba, hoje você vai ter um dia, e durante esse dia você vai ter vários motivos para se irritar, para se estressar. Coisas que você vai ter razão, mas o seu mau posicionamento ou o seu modo de agir pode te gerar consequências terríveis. Relacionamentos são destruídos, vínculos são afetados e não adianta. Há coisas que não tem mais conserto. Você pode pedir perdão. Dependendo da fúria que é colocada em uma situação, irmandades se destroem, amizades se deterioram. O perdão pode existir, mas a comunhão talvez nunca mais. Existem coisas que você não tem nem mais cara para conversar. Existem situações que não tem como mais ser como antes. Acabou. Por quê? Nossa irritação. Cuidado com aquilo que te contraria. Cuidado com alguém que te irrita muito. Cuidado com uma certa situação que te oprime, que te constrange. Cuidado com alguém que te corrige. Perceba, pare, pense. Antes de tomar uma atitude precipitada e seguir por seus instintos, avalie o possível resultado do seu comportamento. Deus está te perguntando por que você está irritado, por que você está transtornado, porque o seu rosto está tão caído. Faz o certo. Se você fizer o certo, vai ser aceito. Mas se você seguir pelo lado errado, o pecado está à porta, como uma besta fera, pronto para te rasgar ao meio. Isso é tão terrível, que a gente não avalia quantas coisas poderiam ser evitadas. Porque estamos nos comportando por nossos instintos animais. A raiva é muito difícil de controlar mesmo. Aproveite o espaço. Bebe uma água. Respira fundo. Conta até 10. Se possível, conta até 1000. A raiva não é boa conselheira. A raiva não é boa conselheira. E fazendo uma análise sobre isso, eu convivi com alguém que me irritava muito. E certo dia eu parei para analisar e pensei, na realidade essa pessoa me irrita porque ela só expõe os meus erros e as áreas que ainda não estão dominadas pela palavra de Deus. Então isso me irrita profundamente nessa pessoa. Então, claro, eu quero eliminar aquilo que me torna tão vulnerável, aquilo que expõe os meus fracassos. Não elimine. Segura a onda, fique calmo. Passe na prova e no teste para poder sair dessa fase. Senão a gente fica preso nessa fase para sempre. O Senhor é misericordioso e Ele avisa-nos o tempo inteiro. Guarde-se, resguarde-se. Não siga por seus instintos. Aquele que não domina suas próprias emoções é como uma cidade sem muro. O amor não se irrita, lembre-se disso. Se algo te irrita, falta-te amor justamente neste algo e nessa área. Peça mais amor a Deus para lidar com uma situação ou com algo que te irrita tão profundamente antes de matar qualquer relacionamento. Conversando com uma menina, ela falou para mim, meu filho não confia mais em mim, não conversa mais comigo, não me procura mais. Eu falei,
por quê? O que que acontece? Ela falou pra mim, ele mente, e mente muito pra mim. Ele mente muito pra mim. Eu falei, por que ele mente? Ia conversando com ela, conversando, até que ela chegou ao ponto. Quando ele me conta a verdade, geralmente eu surto. Eu falei, exatamente. Enquanto você surta, você tem acabado com seu vínculo com o seu filho. É preciso saber ouvir certas verdades e saber se comportar quando ouvi-las. Senão você é incapaz de conseguir ouvir uma verdade. E você perde um vínculo por causa da irritação. Mas me irrita o que ele faz. Me irrita o que ele deixa de fazer. A sua irritação tem te afastado do seu filho. A sua irritação tem feito você perder seu vínculo tão precioso. Pense bem. Nesta manhã de segunda, nessa semana que se inicia, em tantas dificuldades que a gente tem, o Senhor está sempre nos alertando. Eu posso ter rejeitado uma situação que às vezes a gente tem uma dificuldade em lidar com coisas que Deus não aceita. Então a nossa irritação também é com Deus. Eu oro e Deus não responde. Eu peço e Deus não faz. Eu busco e não acontece. Então algumas pessoas já nem oram mais, porque não adianta orar e perdem o vínculo com Deus por causa da irritação. Há sempre uma comparação. Com fulano tudo dá certo. Com Beltrano Deus aceita. De ciclano Deus abençoa. Comigo é tudo difícil. Não corte o seu vínculo. Não perca o que você tem. Avalie. O Senhor está conversando até com aquele que possivelmente ele rejeita. Repito, a conversa não foi com Abel. A conversa foi com Caim. Segura a onda. Para. Se você fizer, vai dar errado. Não faça. Pense. Avalie. Nós colhemos tudo que plantamos. Então, não sei exatamente o que acontece contigo, mas eu sei o que tem acontecido comigo. E essa pergunta de Deus, bem no início do ano, está ecoando. Por que você está irritado? Faz o que é certo e será aceito. Guarda essa palavra no seu coração. Meu Deus. Deus Que abençoe. ensinamento. Que ensinamento, meu Deus. Ai, minha pastora, minha amiga, Deus te Amém. abençoe. Que Deus te Amém. faça a cada dia mais estar mais profunda nele. Que ele te faça ir, fluir, avançar. Essa é a nossa Amém. oração. Você. Gente, Amém. vocês que não conhecem a Esther, sigam ela. Essa live vai ficar salva depois lá no meu canal do YouTube, Nayana Teixeira. Assista de novo, envie para alguém. Nayana, lembrei de alguém que precisa dessa palavra. Envia depois. Não esquece de acompanhar a Esther nas redes sociais dela. Seja edificado diariamente por essa mulher de Deus. Esther, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Abençoe. Eu Que que Deus te agradeço. recompense, viu? Muito obrigada de verdade. Gente, Deus abençoe vocês. Próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, te espero aqui de novo, tá? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua semana, em nome de Jesus, tá bom? Seja uma semana... seja uma semana onde a gente não se irrita. Que seja uma semana em que a irritação não nos afaste de Deus. Seja uma semana de retornar o vínculo, viu? É isso. Que seja uma semana de presença de Deus. Te aguardo na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã aqui. 9 horas em ponto para receber mais uma palavra do Senhor, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até a próxima segunda-feira, gente. Tchau, tchau.